Bora lá, galera. Professor Moab Kigran, professor de História aqui do Projeto Quadrívio, dando continuidade aí, né, nas nossas aulas, para você ver como é que foi a história do Brasil e como está sendo, certo? A gente já pegou o período colonial, hoje a gente vai ver Império Brasileiro. Império Brasileiro é o período que vai do processo de independência em 1822 até a tomada, né, a expulsão do imperador Dom Pedro II pelos militares liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca em 15 de novembro de 1889, certo? Então esse é o período do Império Brasileiro. No Império Brasileiro a gente vai ter três momentos: o primeiro reinado, o governo de Dom Pedro I, o período regencial entre Pedro I e Pedro II e o segundo reinado, que é o governo de Dom Pedro II, o maior governador da história do Brasil. Ele ficou 49 anos no governo brasileiro, né? Mais uma vez a gente começa com o contexto, entendendo como é que aconteceu. A gente acabou ali em período colonial com as revoltas nativistas e separatistas. E aí o anseio de romper com Portugal, de se separar do Brasil, se tornar um país independente, deixar de ser uma colônia, não é? Isso aí vai nortear esse processo de transformação do Brasil. De forma global, a gente tem uma mudança entre o capitalismo colonial, expresso no chamado mercantilismo, que a gente viu na última aula, né, que é a colônia sendo explorada pela metrópole. Então eu vou na minha colônia, exploro o que ela tem e levo. Isso é acúmulo de renda baseado no capitalismo primitivo, chamado de mercantilismo. E aí surge o chamado capitalismo industrial, que surgiu ali na Inglaterra primeiramente, né, e mais tarde vai tomar conta de todas as demais nações. O capitalismo industrial ele vai ser um pouco diferente do colonial, porque ele não precisa dessa exploração necessariamente dita. No capitalismo colonial, a gente tem, por exemplo, a mão de obra escrava. Então, eu escravizo alguém e boto para trabalhar, né, para produzir riqueza. No capitalismo industrial, eu preciso da mão de obra assalariada. Por quê? Porque eu produzo em grande escala. E se eu produzo muito, eu tenho que ter alguém que compre, né? A base da pirâmide social no período colonial, a maioria das pessoas eram escravas. E o escravo não tem poder de compra. Então, se eu produzo muito, eu não vou conseguir vender para todo mundo. Se eu acabo com a escravidão, eu tenho pessoas para comprar aquilo que eu produzo, né? Então, durante todo o período imperial, a gente vai ter uma pressão, principalmente por parte da Inglaterra, de que as nações acabem com a escravidão, para transformar as pessoas em pessoas que podem comprar aquilo que ela produz. Então, a gente vai ter essa pressão externa com o objetivo de acabar com a escravidão. Vamos ter as pressões internas dos próprios negros que eram escravizados, tentando romper com esse processo de escravidão, e algumas políticas internas que vão facilitar esse processo, né, que vai desembocar lá em 1888 com a Lei Áurea, que é o processo final da escravidão do homem negro. Beleza? O que vai nortear esse período? Como é que a gente vai sair da colônia para se transformar em um império? Primeira coisa que vai acontecer é a vinda da família real para o Brasil. Lá na Europa, um cidadão chamado Napoleão Bonaparte passa a governar a França e começa a expandir os seus territórios. Ele começa a invadir e ocupar os demais territórios ao redor da França, se torna uma ameaça global, né? Tenta derrubar a Inglaterra, mas não consegue por conta da marinha inglesa. E aí, para quebrar a Inglaterra, ele faz um bloqueio continental. Ele impede que todo país europeu negocie com a Inglaterra e, caso isso não aconteça, ele ameaça invadir esse país, né? E aí Portugal, que explorava o Brasil, negociava diretamente com a Inglaterra, sempre vendia muito para a Inglaterra. Quando Napoleão dá essa determinação, Portugal continua vendendo para a Inglaterra e Napoleão decide invadir o território de Portugal. O rei, que não tinha essa força toda militar para lutar contra o exército francês, ele foge para o Brasil para não morrer, né, e seu império não ser tomado por Napoleão. E aí ele, a família real e os principais nobres de Portugal vêm para o Brasil, desembarca aqui no Brasil em 1807, chegam ao Brasil. E essa vinda da família real, né, vai ser o primeiro passo nesse processo de independência do Brasil. Por quê? Porque em 1808 o rei abre os portos às nações amigas. Então lembra do Pacto Colonial? O Pacto Colonial deixa de existir. Pelo fato do rei estar no Brasil, do Brasil você negocia com qualquer país do mundo, não precisa mais mandar para Portugal, mesmo porque a França dominou o território português. Então não faz nem sentido eu enviar nada para Portugal, né? Daqui eu já vendo. O rei do Brasil, o rei de Portugal já está no Brasil, então está tudo certo. Essa abertura dos portos, né, faz com que o Brasil melhore na arrecadação, né? Eu não tenho que vender para Portugal vender para o resto. Eu já vendo direto. Então isso é o primeiro momento, né, de elevação desse processo de independência.
né? Principalmente a questão da dependência econômica. O que vai acontecer? Napoleão vai ser preso, né? Vai ser afastado do governo, vai acontecer uma reunião na Europa, onde os representantes dos países europeus vão se reunir para decidir qual é a punição que vai ser dada à França, e é solicitado que envie um representante de Portugal. O Brasil, pelo fato de ser uma colônia, não poderia mandar esse representante. Então o rei eleva o Brasil à categoria de reino, em 1815, o Brasil deixa de ser apenas uma colônia e passa a ser um reino unido a Portugal e Algávares, e aí esse representante representa Dom João VI, que era o chefe do governo português que estava no Brasil. Lembrando que Dom João VI, ele era príncipe regente, temporário, porque a rainha, que era de fato, a rainha era a mãe dele, a rainha Dona Maria, só que ela tinha alguns problemas mentais, e aí ele que assumiu o trono, até a morte dela, depois ele vira o rei titular, certo? E aí o Brasil é levado à categoria de reino, e o Brasil começa a evoluir. O Brasil abre os portos, a economia do Brasil passa a ser livre, o Brasil vira um reino, certo? A vinda da família real para o Brasil vai gerar vários benefícios culturais, econômicos, as vias passam a ser pavimentadas para a nobreza portuguesa que está no Brasil, né? Viver em uma melhor condição de vida. Aí você vai ter festas, agenda cultural, jornal, imprensa, academia militar, faculdade de medicina. Então as coisas vão melhorando no Brasil por conta dos nobres portugueses estarem no Brasil. Só que em 1820, a família real volta para Portugal. Os portugueses, sentindo falta da família real, exigem o retorno e ameaçam, caso a família real não retorne, eles iriam derrubar a monarquia de Portugal. Então o rei, para não perder a sua dominação, retorna. A família real deixa um representante no Brasil, Dom Pedro I, o príncipe regente, né? Também a nobreza brasileira reclamou, se a família real totalmente fosse embora, o Brasil ia retroagir a situação de colônia. Então Pedro I fica para poder administrar o Brasil, né? Mesmo assim, os europeus, os portugueses, exigem o retorno do príncipe. Dom Pedro I é o herdeiro. Se Dom João VI morrer, quem herda é ele. Então eu quero que o príncipe esteja em Portugal. Só que aí Dom Pedro I, ele vai dizer o seguinte: se é para o bem geral da nação, diga ao povo que eu fico. E aí em janeiro de 1822, Dom Pedro ele prefere permanecer no Brasil do que voltar a Portugal. E aí esse é um passo importante no processo de emancipação política do Brasil. Porque poucos meses depois, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I declara a independência do Brasil e rompe com os laços com Portugal. O Brasil deixa de ser uma colônia e passa a ser um país independente. Professor, por que Dom Pedro rompeu com Portugal, né? Qual é a motivação? Ele continuou sendo, saiu de príncipe herdeiro para virar o imperador do Brasil. Então não mudou muita coisa, né? A gente só perdeu o vínculo com Portugal diretamente. Então o Brasil passa a ser um país reconhecido. Dom Pedro I teve que pagar indenização para o pai, né, por conta desse processo. Teve que ter reconhecimento internacional. O gasto foi muito grande, mas Dom Pedro ele percebeu a movimentação republicana no Brasil. E caso ele não decretasse a independência, ele provavelmente iria acontecer a independência sem ele e ele seria expulso do Brasil. Então ele sacou a movimentação, falou: é melhor eu declarar a independência e eu continuo, e o Brasil ainda vai ser meu. E aí ele entra nesse processo, o Brasil se torna independente. A partir de aí, Portugal rompe com o Brasil tem a sua própria autonomia. Lembrando que a independência do Brasil, ela não foi completa em 22. Né? Alguns focos de resistência de portugueses governantes de estados, eles mantêm essa resistência. A gente tem o exemplo da Bahia. A Bahia só vai conseguir sua emancipação política lá em 1823, quase um ano depois, no dia 2 de julho. Né? Então demorou para o Brasil conseguir se unificar como um todo. Né? Teve resistências, teve aqui na Bahia e em alguns outros estados. E aí começa esse processo de fato de independência do Brasil. E agora a gente entra no contexto do Império, que é o primeiro governo de Dom Pedro I. O Império é primeiro reinado, período regencial, segundo reinado. Primeiro reinado, governo de Dom Pedro I. Ele se autodeclara imperador do Brasil, reúne a Assembleia Legislativa e pede para a galera escolher, né, criar uma nova Constituição. A primeira Constituição que vai ser elaborada vai ser a de 1823, Constituição chamada de Constituição da Mandioca. Né? Só poderia votar quem tivesse dinheiro baseado na farinha de mandioca. Aquele negócio, né? Só vota quem tem dinheiro, certo? Só que essa Constituição ela dá mais poder para a aristocracia rural, os grandes proprietários de terra, e menos poder para Dom Pedro, então ele não aceita. Ele rasga a Constituição e manda fazer a dele. E aí a gente tem a nossa primeira Constituição brasileira,
que ela foi imposta, ela foi outorgada, é a Constituição Imperial de 1824. Essa Constituição vai trazer algumas características. Primeira característica mais importante, ela traz 4 poderes. O poder que a gente já conhece, legislativo, executivo e judiciário, mais o poder moderador. O que é o poder moderador? É o suprapoder, é o poder sobre todos os poderes. Único e exclusivo do imperador, Dom Pedro I, hereditário, passa de pai para filho, e manda em todos os demais poderes. Ele pode demitir, convocar e fazer o que ele quiser, certo? Então é o poder sobre todos os poderes. Isso aqui vai dar uma revolta mais tarde, a chamada Confederação do Equador, por conta da centralização política do poder na figura do imperador. O Estado, pela Constituição, tem uma religião própria, o Estado tem uma religião própria que é o catolicismo. Não pode haver outra religião além do catolicismo. O voto, ele existe, para essas casas aqui, para os demais poderes, só que para votar, primeiro que você precisa ter renda. O voto ele é censitário, só vota quem tem dinheiro. Ele é indireto, você não vota em deputado e senador, você vota em alguém e esse alguém vota em deputado e senador. São 2 camadas. O indivíduo A, que tem que ter pelo menos 100 mil contos de réis anuais, que pode votar no indivíduo B. Para você ser o indivíduo B, você tem que ter no mínimo 200 mil contos de réis. E o indivíduo B que vai escolher deputados e senadores. Quero ser deputado, tem que ter no mínimo 400 mil. Quero ser senador, tem que ter no mínimo 800 mil. Então, só vota quem tem dinheiro. Menos de 100 mil, não vota. Certo? Senador, porque tem que ser muito dinheiro? Porque o senador ele é vitalício. Uma vez eleito, só sai morto. Certo? E aí, quando o cara morrer, abre eleição para o Senado novamente. Beleza? Então o voto é censitário, ele é indireto. E para votar você tem que ser acima de 25 anos. Obviamente, mulheres não votam. Não precisa nem considerar. Por conta do autoritarismo de Dom Pedro, a gente vai ter uma revolta no Nordeste brasileiro chamada Confederação do Equador, encabeçada pelo governador de Pernambuco, Paz de Andrade, e um dos líderes, o Frei Caneca. Então alguns padres também participam dessa revolta. Essa revolta pode ser considerada como uma continuidade da revolta separatista colonial de 1817, a Revolução Pernambucana, que a galera queria romper com a colônia. Agora ela quer romper com o Império. Mas ambas queriam a formulação da República. Diferente da Revolução de 1817, a Conjuração ela traz como pauta o fim da escravidão. Qual é o objetivo? É ter mais pessoas, inclusive, lutando nesse processo. Agora, os escravos eles participam da luta contra o Império Brasileiro. E não fica só em Pernambuco. Pernambuco, Ceará, outras capitanias aderem, certo? Rio Grande do Norte vão se juntar nessa confederação. O objetivo? Romper com o autoritarismo de Dom Pedro e criar uma república confederada. O que vai acontecer? Dom Pedro vai reunir as tropas do governo, vai contratar mercenários, vai pedir empréstimos para contratar pessoas para lutar e ele consegue ganhar da Revolução lá em Pernambuco, da Confederação do Equador. Então ele sai vitorioso. Ele ainda vai viver uma nova guerra, a chamada Guerra da Cisplatina no sul do Brasil. Alguns acordos entre Portugal e Espanha fizeram com que o sul do Brasil pertencesse à Espanha. No período de Dom João VI, quando ele chega no Brasil, ele anexa a Cisplatina ao governo dele de novo. Ele rompe com os tratados contra a Espanha, com a Espanha. E aí, quando acontece o Império Brasileiro, a Cisplatina tenta sair do domínio do Brasil. E aí a Cisplatina vai dizer o seguinte: nós pertencemos à Argentina. E aí é uma briga entre Argentina e Brasil. Por isso que a gente tem essa rivalidade no futebol aí, Brasil e Argentina. É antiga, viu? E aí o pau quebra, Brasil contra Argentina, aquela coisa toda. No final, interferências internacionais vão decidir o seguinte: a Cisplatina não vai ficar com nenhum dos dois. A Cisplatina ela vai ficar independente. E a Cisplatina vira o Uruguai. E aí não fica nem com o Brasil, nem com a Argentina. E aí o que aconteceu? Dom Pedro I, ele era português, governava o Brasil. Então a galera já não gostava dele. Porque a gente se separa do Portugal, mas o governador da gente continua sendo português. Tem uma constituição autoritária, a galera não gosta. Tem uma galera do Nordeste que é contra ele, outro problema. Ele luta no território do Sul e perde. É o cara desmoralizado. Ele fala: pô, esse Dom Pedro é barril, não presta para ser governador do Brasil. Para agravar a situação, em 1826, Dom João VI morre. E aí a galera de Portugal pergunta: e aí? Tu é imperador do Brasil e agora é rei de Portugal, como é que vai ser? Ele preferiu ficar mais uma vez no Brasil, mandou a filha para Portugal ser rainha, só que ela perde a coroa lá, o tio dá um golpe nela e toma o poder.
Aí Dom Pedro abdica do trono do Brasil, vai até Portugal, restaura a coroa para a filha, mas também perdeu o trono do Brasil. Ele passou o trono para o filho, Dom Pedro II, que tinha 4 anos e 7 meses, não podia governar. E por conta da idade, a gente vai viver o chamado período regencial, que é um período de transição. Uma regência é a transição entre Dom Pedro e Dom Pedro II. É o momento que estava esperando Dom Pedro II atingir a maioridade. Quando ele fosse maior, ele assumiria o trono do Brasil. Nesse período regencial, de início, a ideia proposta na Constituição de 24 é que, na ausência de um imperador, a regência deveria ser trina, para ninguém tomar o poder e não fazer um golpe. Então o governo deveria estar na mão de 3 pessoas, porque se fosse um só, o cara ia matar o imperador e ficar no poder. Então era melhor deixar na mão de 3 para ninguém dar golpe. Essa regência trina ela foi provisória. Quando Dom Pedro saiu, o Congresso se reúne e escolhe 3 pessoas. Só que o Congresso, para se reunir, demora um pouquinho, até hoje, imagina essa época. Então escolheu qualquer um. Falou, quando todo mundo de fato se reunir, a gente vai fazer a regência de verdade. Então ela é provisória até o Congresso se reunir totalmente. E aí quando o Congresso se reúne totalmente, escolhe os 3 regentes para governar o Brasil até a maioridade de Dom Pedro. Só que essa regência permanente, trina, ela não vai demorar tanto tempo, porque os regentes vão escolher o padre Feijó para ser ministro da Justiça. Né? E a gente sabe que os ministros da Justiça do Brasil interferem demais na política. Né? E aí o ministro da Justiça ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma emenda constitucional. Né? Ele vai chamar o Congresso e vai dizer o seguinte, eu quero fazer uma emenda. Não é? Quem faz a emenda é o Congresso, não é o ministro. Então ele propõe fazer o chamado ato adicional, uma medida de mudança da Constituição em 34. Esse ato adicional ia fazer o seguinte, eu vou criar mais poder para a província e menos poder para a regência. Então, os líderes estaduais acharam interessante e em troca disso, a regência vai deixar de ser de 3 para ser de 1. E aí a galera aceita o acordo, a proposta é aceita, o ato adicional é feito, a regência deixa de ser trina para ser una. E quem vai ser esse regente é, obviamente, que ele. Ele deixa de ser ministro e passa a ser regente e governa o Brasil. Só que essa regência una deu meio ruim. Tanto na regência dele quanto na de Araújo Lima, pernambucano, as 2 regências deu barril. O que é que vai acontecer? Revolta. O pau quebrou no Brasil. A galera já não era muito boa com o Império, com a regência o bicho pegou. E aí você tem revolta no Pará, cabanagem, revolta popular. Revolta elitista, com participação popular no Rio Grande do Sul, Farroupilha. Revolta na Bahia, revolta de classe média, sabe nada. Revolta no Maranhão, Balaiada. A gente vai ter uma revolta escrava na Bahia também, que é a revolta dos malês. Uma catástrofe. Né? E aí, por conta de vários motivos, o pessoal falou, rapaz, se o governo era para ser de Dom Pedro, então que seja dele. E aí Dom Pedro II assume o trono do Brasil de fato e de direito, só que ele tem menos de 15 anos. Se ele tinha menos de 5 e já passou 9 anos de regência, ele ainda não tem nem 15, ele tem 14 e uma besteirinha. E aí a galera faz o golpe da maioridade. Você não é maior, mas vai assumir o trono assim mesmo. Né? Nós lhe declaramos maior de idade, né? Dá a emancipação dele, e aí ele dá o golpe da maioridade e assume o trono do Brasil com 14 anos. Fala assim, resolva que o país é seu. Né? E aí ele vai lá e resolve. Né? Ele desarticula todas as movimentações políticas que ainda existiam na época, todas as revoltas vão ser dissolvidas pouco a pouco. Né? Em umas ele manda matar a galera, em outras ele negocia, em outras ele dá um ajuste, mas ele consegue resolver os problemas de revolta durante o governo dele. Né? Economicamente falando, a gente vai ter o desenvolvimento, né, da agricultura do café no Brasil. O café chega no período regencial, mas é no governo de Dom Pedro que o café passa a ser a primeira item da economia brasileira. Lembrando que o Brasil só vai deixar de ser agrário bem mais tarde, né, através da industrialização lá de Vargas, Juscelino Kubitschek e ditadura civil-militar. Então o café é o primeiro marco, só que ele não vai investir em uma coisa só. Lembra da monocultura do período colonial? Dom Pedro é safo, ele vai investir em várias situações. Ele investe no café, continua com açúcar, ele vai desenvolver a produção de algodão, aproveitando uma crise dos Estados Unidos, guerra interna dos Estados Unidos. Ele produz algodão para vender para a Inglaterra, enquanto os Estados Unidos está em guerra. Não é? E ele começa o processo de início da industrialização. Todo o excedente, tudo aquilo que sobra, ele investe na industrialização para potencializar o Brasil. Então ele vai jogar em várias linhas ao mesmo tempo. Não é? Ele vai ser criado no governo dele a tarifa Alves Branco, que é uma tarifa de protecionismo. Muitas das brigas do Brasil era por conta de aquilo que vinha de fora era vendido mais barato do que aquilo que era produzido internamente. E aí ele vai criar uma taxa. Né? Tudo que alguém vende de fora, que não existe no Brasil, você vai ter que pagar uma taxa alfandegária de 30% sobre o preço
da mercadoria. E aí o governo começa a arrecadar dinheiro também, né? E se o Brasil vende e você vai abrir concorrência, então você vai pagar uma taxa de 60% do seu preço, o preço da sua mercadoria vai subir e vai ultrapassar o valor da do Brasil. E aí o brasileiro vai dar prioridade em comprar o do próprio país. Isso é um protecionismo de mercado. Né? Olha como o menino novo é safo. Então ele vai desenrolando as coisas. Ele vai criar a lei de terras. A partir de agora não existe mais doação. Ah, César Maria, capitania hereditária, negativo. Você quer terra? Você compra. E aí o governo começa a vender lote. E aí o governo começando a ficar rico, arrecadando. O playboy é bom de jogo. Ele vai ter uma treta com a Inglaterra chamada Questão Christie. E aí, em 1861, os marinheiros, né? 61 e 62, a gente vai ter dois momentos de tensão entre Brasil e Inglaterra. O Brasil vende muito para a Inglaterra, mas aqui o que acontece? Uns marinheiros comem água no Rio de Janeiro, né? Quebram um bar, a polícia vai lá e prende. Só que os marinheiros são ingleses. Né? E aí a Inglaterra pede para ele soltar, ele dá 22. Ele diz, eu não vou liberar ninguém. Ninguém mandou brigar, preso. Aí ele já tem um dissabor com o Christie, né? Que é o diplomata inglês no Brasil. E aí depois um navio inglês naufraga no Rio Grande do Sul. Né? Esse navio inglês naufraga, Brasil, o caminhão virou, só sobra o caminhão e o motorista. O que está dentro a galera leva. Né? Aqui foi a mesma coisa. O navio virou, a galera saqueou o navio. O diplomata inglês exigiu que ele pagasse a indenização. Ele falou, não fui eu que roubei. Ninguém mandou seu navio virar. Né? E aí, treta entre Brasil e Inglaterra. No final das contas, lá em 1865, tem um tribunal, né, liderado pelo rei da Bélgica, e aí consegue chegar a um consenso. A Inglaterra pede desculpas, né, pela esculhambação que fez, e o Brasil paga o que foi levado. E aí Dom Pedro aceita, e aí resolve o problema no tribunal, né, nas instâncias superiores. Mas ele não abaixou a cabeça para a dominação inglesa. A gente vai vivendo no governo de Dom Pedro II a Guerra do Paraguai. O Paraguai começa a se desenvolver e a ameaçar os demais países ao seu redor, e aí a gente vai ter uma tríplice aliança. Vai se juntar Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, que tinha um projeto mais imperialista de sair dominando. O Paraguai não tem saída para o mar. Então o Paraguai começou a potencializar a sua produção, mas para escoar não tinha por onde ir. Né? E também não queria pagar taxa para ninguém. E aí o que é que ele fez? O projeto de Solano Lopes era dominar algum rio daquele para ele poder escoar seu material. E aí, para isso não acontecer, Brasil, Uruguai e Argentina se juntam e empreende uma batalha militar contra o Paraguai. O Paraguai fica praticamente desolado, a maioria da população masculina morre, em torno de 60% a 70% da população masculina foi executada. Os homens que ficaram eram crianças, idosos ou pessoas mutiladas. E aí até hoje o Paraguai não se restaurou dessa situação. Teve como punição pagar indenização aos vitoriosos, e aí até Vargas, Paraguai pagava indenização ao Brasil. E aí Vargas falou, não, deixa para lá. Vargas perdoou o resto da dívida eterna. Né? Então o Paraguai é destruído, e aí a gente faz uma comparação. Dom Pedro I perdeu a Cisplatina, não é? Era português, teve um problema no Nordeste e saiu praticamente corrido do Brasil. Dom Pedro II era brasileiro, não é? Moralizou as questões que ele recebeu, aquilo que ficou para ele do período agencial ele desenrolou, ele começou a desenvolver a industrialização, atingiu vários nichos econômicos, ele foi para uma guerra e saiu vitorioso. Então é um cara totalmente diferente do pai, certo? E ainda no governo dele a gente vai ter as chamadas leis abolicionistas. Não é? Quais são elas? A gente tem o fim do tráfico negreiro com a lei Eusébio de Queiroz em 1850. Não é? A gente tem a lei do ventre livre em 1871. As crianças que nascerem a partir daquele ano não seriam mais escravizadas. A gente tem a lei do sexagenário em 1885. A partir de então, quem fizesse 60 anos estava livre da escravidão. E em 1888, assinada pela Princesa Isabel, a gente tem a Lei Áurea, que põe fim à escravidão. Então, todas essas leis abolicionistas são conquistas durante o governo imperial de Dom Pedro II. Né? Inclusive, essas políticas abolicionistas vão ser um dos motivos do fim do Império Brasileiro, porque a elite agrária não fica satisfeita com isso aí. Né? Eles vão mudar a mão de obra de escrava para estrangeira, a gente vai ter a vinda do imigrantismo durante esse período para substituir a mão de obra da lavoura cafeeira. A gente vai ter uma crise religiosa, a Igreja Católica vai romper com Dom Pedro, porque Dom Pedro ele era maçom e a Igreja era contra a maçonaria, então a Igreja se afasta. Lembrando que o Brasil, pela Constituição, ele é católico, então a Igreja rompe com o Império Brasileiro, e a gente vai ter uma crise militar. Os militares que ganharam moral porque foram para a Guerra do Paraguai e ganhou,
né? Queriam participação política, mas não tinha. A participação política ou era do império, do imperador, ou era da aristocracia rural. Os militares não tinham participação. Então, os militares, que inclusive vão ser quem vai derrubar o império, começam a se organizar, além de ideias republicanas que estavam espalhadas por todo o território brasileiro, desde o final do período colonial, né? Aquela vontade de criar uma república, ela era fomentada pelo Brasil. E aí tudo isso junto eclode na queda da monarquia brasileira. Os militares organizados, liderados pelo Marechal Deodoro, no dia 15 de novembro de 1889, põem fim ao Império Brasileiro e determina que Dom Pedro saia do Brasil. Dom Pedro não queria guerra, era popular, a população gostava dele, né, tinha uma certa carisma, mas já estava coroa também, 49 anos no poder, mais 15, 50, 64 anos já. A expectativa de vida naquela época não passava de 30, então ele já estava 2 vezes a expectativa de vida, né? Ele falou assim, não, eu gosto do Brasil, para não ter guerra eu abro mão. E aí ele junta o material dele e vai para a Europa, acaba morrendo pouco menos de 2 anos depois. Morre já cansado, é enterrado com as areias do Brasil, todo lugar que ele visitou ele pegou um pouquinho de areia, né? Ele amava o Brasil, e aí o Brasil sai do império e passa para o processo de república.